Se você é pai ou mãe, esse podcast é pra você. Qual o papel de um pai hoje na construção de um filho? Qual é a responsabilidade que um pai tem hoje em preparar uma criança para o mundo? Afinal de contas, é dever da escola ou dos pais educar as crianças? O que você acha sobre o impacto das telas desse mundo digital aí na criação dos filhos? Fiquem ligados nesse episódio aqui que vai ser muito especial. O Rafael tem muita coisa pra acrescentar aqui. Eu sou Rafael Eu me chamo Mônica. e hoje você vai ouvir sobre paternidade pela visão de um pai, o pai de Léo. Vamos lá, Rafael. Você acha que ser pai hoje é mais difícil do que ser pai na geração anterior? Eu acho que todas as gerações são difíceis, né? Essa história de que quando a gente era na escola, né? Era a sexta série, quando for pra sétima vai ser difícil, né? Mas na oitava é mais difícil. Então sempre a gente cria essa ideia de que antes era mais fácil do que hoje. Não, sempre foi difícil, tá bom? Só que as dificuldades elas vão mudando no percurso. Hoje a gente tem muito mais acesso para ter informação, para treinar um filho para o mundo do que tinha antes. Concorda? Sim. Só que ao mesmo tempo, hoje a gente tem muito mais desafios que a gente não tinha antes. Antes não tinha televisão, antes não tinha internet. Então é uma balança. Antes eu tinha menos conhecimento, mas eu também tinha menos acesso à desconfiguração da formação de uma criança. Só que hoje eu tenho muito mais conhecimento, mas também esse mesmo conhecimento deu muitas possibilidades para a criança se perder. Ponto. Então o que entra aqui? É o pai ter a consciência do papel dele na criação. Eu tava atendendo uma paciente, foi bem engraçado. A menininha, sabe aquele Tasmania? Ela entrou na sala, a menina queria acabar com tudo. E aí a mãe tava lá assim, vou botar na escola pra ver se conserta. Aí eu olhei pra ela assim e falei assim, e é papel da escola educar? Então essa é a questão. Então assim, primeira coisa que tem que entender antes de ser pai, pra você que não é pai ainda, ou pra você que é pai, você tem que entender o seguinte, a responsabilidade da formação de um ser está sobre a sua responsabilidade. A escola não tem função de educar, não. Tem muito pai que acha que é a escola que tem que educar. Eu tenho essa clareza. E essa clareza eu tive como? Estudando. Tendo acesso a conteúdo para entender como é que eu faço para treinar, não é criar, é treinar meu filho para o mundo. Porque você tem que entender que o pai e a mãe é um treinador da criança. O pai tem um papel no treinamento, a mãe tem um papel no treinamento. Ponto. Então, se eu entendo que eu sou um treinador, eu preciso saber o seguinte, quais são as ferramentas que eu tenho que desenvolver e ter acesso para treinar esse ser. Ponto. Então, essa é a primeira coisa. Então, a maior parte das vezes a gente fala assim, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Beleza. Mas o que é ser pai? Qual é o papel? Quais são os desafios e como é que eu vou lidar com esses desafios? Ponto. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que o pai, ele não cria uma criança, ele treina a criança. É exatamente isso. É por falta de treinamento que a gente vê as consequências. Adolescentes de 40 anos, filhos que não têm capacidade de sobreviver, dependendo do pai. Filhos que qualquer coisa entre depressão. Por quê? Porque não tem jeito. Um treinamento, ele tem que ser uma capacitação para construir a independência. Então, o maior prazer do pai é o quê? É quando ele vê o filho dele dar certo. Fala assim, pelo menos, vingou. Quando eu terminei, meu falou assim, graças a Deus, pelo menos agora já consegue sobreviver sozinho. Então, esse é o sonho de qualquer pai. Só que a gente só sonha. A gente esquece da responsabilidade de pai para preparar a independência do filho. Ponto. Vou dar um exemplo bem clássico. Foi feito um estudo, certa vez, que pegou vários ratos e colocou os ratos dentro de uma gaiola. E deram tudo para esses ratos. Ar-condicionado durante o dia. À noite, esquentava para ficar quentinho. Dava comida na hora certa. Então, tipo, os ratos tinham tudo. Com o tempo, os ratos começaram a entrar em depressão e morreram. Por quê? Porque às vezes muitos pais acham que quanto mais eu ofertar para o meu filho, quanto mais eu cuidar e proteger o meu filho, melhor eu estou fazendo para ele. E aí é o grande erro. Porque você cria filhos dependentes a vida inteira dos pais. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que eu sou um treinador e treinador treina. Treina para o mundo. E o mundo é um mundo cão. Como é que eu vou lidar com frustração se eu não vivi frustração na minha infância? Como é que eu vou lidar com dinheiro se eu nunca vi falar de dinheiro? Como é que eu vou lidar com os desafios se eu nunca fui desafiado? Então, essa criança, ela não é treinada para isso e ela vai pro mundo e o mundo desse jeito. Aí entra aqui, em frustração. Aí entra depressão, ansiedade, despiroca, como diz o povo. Então é isso. Então, ou seja, a primeira coisa que eu preciso entender como pai é que eu sou o treinador dessa criança. Quando um jogador de futebol, para ter sucesso, ele precisa de quem? De um treinador. Um lutador de jiu-jitsu, para ser campeão, ele precisa de quê? De um treinador. E o que faz alguém ser campeão? Um bom treinador. E o bom treinador, ele não vai passar a mão na cabeça. A mesma coisa é o pai. O pai não passa a mão na cabeça. Então, primeira coisa que tem que entender é isso. Essa falta de clareza na maior parte dos pais
é que faz eles, às vezes, fazerem filhos fracos. Filhos que não sabem lidar com as frustrações. Filhos que são 100% dependentes. Filhos que não sabem ser independentes no mundo. Eles dependem, não conseguem arranjar um emprego. Então, a base é primeiro eu entender que qual é a minha responsabilidade. Ser um treinador do meu filho. Eu não crio, eu treino. A gente tem um desafio grande aí, né? Porque o que é que acontece? Antigamente, o normal era o quê? O homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando da família. Hoje, essa realidade meio que quase já não existe mais, né? O normal hoje é o quê? Ambos estarem 100% ali trabalhando e o filho solto, né? E aí, como é que esse desafio hoje da vida moderna, né? Você pode trazer aqui questão de escolhas, que as pessoas não tiveram escolhas certas e hoje precisa abdicar do tempo para poder, né? Não quero ir muito aqui agora nessa linha. Mas vamos na linha de como é que esses pais que precisam estar focados no trabalho conseguem treinar um filho da forma que precisa ser treinado para o mundo. Primeira coisa é entender o seguinte, que eu tenho que prosperar. Ah, mas eu nasci... Não, vai ter que prosperar. Eu vim do buraco e prosperei. Pronto, então você tem que entender que a sua prosperidade vai repercutir também na formação do seu filho. Rafael, não prosperei. Então, pronto. Eu não me preparei pra ser filho. Eu achei que era só ser pai. Depois eu descobri que tinha que ter dinheiro. Pronto. Então você vai ter que se virar nos 30 agora. Como é que eu vou me virar nos 30 se já tá no percurso? Vou te dar algumas situações aqui que eu faço, tá bom? Eu não vou 100% com meu filho. Mas todo momento que eu tô com ele, eu tô treinando ele. Então, primeira coisa que tem que entender. Eu sou treinador. Eu sei treinar? Não. Então vai desenvolver. Lembra que eu falei lá no início do podcast? Hoje você tem acesso à informação infinita na internet. Se você quer saber assim, ó, como é que eu faço pra treinar meu filho com frustração, bota no YouTube. Você vai ter lá, no mínimo, uns 1000 vídeos. Como é que eu faço pra lidar com a fase de birra do meu filho? Vai lá no YouTube. Vai ter, no mínimo, uns 1000 vídeos. Então, ou seja, você tem acesso infinito a ferramentas pra treinar seu filho. Ou seja, um bom treinador, ele treina 24 horas? Não. Um campeão de jiu-jitsu, ele treina 24 horas por dia com o treinador? Não. Ele tem um treino ali de 2 horas por dia. Pronto. Ó, tudo tá pautado no treino. Pronto. Se eu sou pai e eu não consigo ver meu filho o tempo inteiro, eu só tenho às vezes uma hora pra fazer isso, eu preciso saber como é que eu vou treinar nessa uma hora. Simples. Se eu sei como é que eu só tenho uma hora, eu preciso saber quais são os gatilhos que eu tenho que treinar pra desenvolver esse menino. Então, ou seja, como treinador, quais são as habilidades que eu tenho que ter? Não sei. Vai pra internet. Vai pra internet. Como treinar um filho? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver em uma criança de 3 anos? Checa. São essas? Pronto, eu não sei como é que faz. Pronto. Como treinar a frustração numa criança de 3 anos? Vai lá. Então, ou seja, se eu sou um bom treinador, eu não preciso ficar 24 horas com o filho. O ideal é ficar, mas não dá pra ficar. Então, no tempo que você tem que saber como é que você treina. Ponto. É assim que eu faço. Então, ou seja, lá em casa o papo é reto. Durante a semana não tem televisão. Tá nas férias, já avisei a ele. A partir de sexta-feira acabou a brincadeira da televisão. Televisão é só sábado e domingo a partir das 10. E mesmo assim são fracionados com a limitação do que vai assistir e o tempo que vai assistir. Acabou. Esperneou, pronto, perdeu. É 15 dias de televisão. Então, ou seja, o papo é reto. Dói? Dói. Eu fico mal? Fico. Mas eu sou treinador, lembra? O treinador não tá aqui pra agradar. Isso, o que eu aprendi esses dias. Olha pra você ver, eu tô o tempo todo estudando, porque é um desafio diário. Você tá achando que é fácil? É extremamente difícil. Cheguei pra ele, o seguinte, frustrou. Ele tava indo com os caminhãozinhos pra casa de manhã. Aí eu falei o seguinte, o caminhão vai ficar. Aí ele olhou com aquela cara de pinto morto, minha mãe com a cara de pinto morto, meu pai com a cara de pinto morto. Porque os avós não vão educar mais. Já fica um aprendizado que eu tive com a anestesista uma vez. Ela falou assim, Rafael, deixa eu dizer uma coisa, filho. O teu pai e tua mãe te educou. O neto, ela só vai agradar. Então, não se frustre com isso. As tias também. Pois é isso aí. Então, eu que tenho que me virar nesse caso. Então, o que acontece? Eu falei, eu vou treinar a frustração agora. Falei, o caminhão vai ficar. Aí ele olhou assim, aí ele começou a espernear e eu falei, se dançar fit dance no chão, vai ficar 15 dias sem brincar com esses caminhão. Aí ele levantou, porque ele fica girando no chão com raiva. Aí eu falo, se dançar fit dance, vai perder 15 dias. Boa. Aí ele levantou, foi pro carro com a cara borrada. Aí eu entrei no carro, liguei, falei, Léo, é o seguinte, papo é reto aqui, um dos dois. Na maior parte das vezes eu vou te desagradar. Na maior parte das vezes você vai ficar com raiva de mim. Na maior parte das vezes eu vou ser a pessoa que mais vai te frustrar. Mas quando você estiver grande, você vai agradecer por cada frustração, por cada decepção. Por quê? Porque eu tô te ensinando a lidar com frustração. Porque lá fora o mundo vai ser desse jeito. Vai ser frustração 24 horas. E se você aprender a lidar com isso dessa idade, você não vai ter problema. Então você vai prosperar. Por quê? Porque a prosperidade vai te exigir coragem, vai te exigir capacidade de lidar com a frustração
e capacidade de gerenciar suas ações apesar da dor. Então, ou seja, como treinador, eu sei que é isso. Então, ou seja, o meu papel aqui não é agradar, o meu papel é treinar. Só que provavelmente essa conversa não é uma conversa pra todo mundo. Porque provavelmente vai ter gente que fala assim, mas vai traumatizar. Mas você é muito rígido. Por exemplo, a própria tia que tá aqui do lado acha isso. Aí eu falei com ela, né? Quando ela tiver o dela, ela vai ter que entender isso, porque senão ela vai treinar alguém fraco pro mundo. Então, se você quer filho forte, se você quer filho que seja pujante e que domine, vai fazer isso. E a menina, não sei porque eu não tenho filha mulher. Então, ou seja, eu tenho a capacidade de falar aqui sobre o filho homem, tá certo? Sobre a filha mulher, se Deus me permitir um dia eu tiver, eu teria aqui a oportunidade de mostrar como é que faz. Mas para um filho homem, é desse jeito que a banda toca. Então, primeiro, como é que eu ensino isso se eu não sou pujante? Como é que eu ensino isso se eu não sou corajoso? Por isso que eu falo. Primeiro você tem que ser. Não tem como ser um bom treinador de teoria. Tem que ser na prática. Então, por isso que eu tomo banho gelado, por isso que eu vivo desafio, por isso que eu tive que prosperar. Porque a prosperidade me dá a capacidade de lidar, porque a prosperidade, mais uma vez, está pautada em coragem, decisões difíceis que vão te causar dor e aprender a lidar com frustração. Então, pra mim, é menos difícil. É mais simples, é menos difícil, porque não é fácil. Mas é preciso fazer. Rafael, como é que treina um filho na fase de birra? Botando ele no eixo. Não tem jeito. O que é que eu aprendi? Meu filho, o que quebra ele é o caminhão. Então, ou seja, eu já sei onde é a dor. Então, onde é que você vai? Na dor. É simples, é só na dor. Então, ou seja, se o caminhão é onde estressa ele, eu corto o caminhão. Na hora que eu corto, ele segura. Então, não tem como você controlar alguém, né? Nesse caso aí, controlar a fúria, se você não sabe a criptonita. Lembra de Super-Homem? Super-Homem é assim. O cara é super-homem, mas ele tem uma criptonita. Então, o teu filho, você tem que saber as criptonitas dele pra você saber aonde você controla. E, nas situações que não dá pra controlar, porque a criptonita às vezes não foi o suficiente, aí eu vou aprender uma coisa que eu aprendi uma vez com um advogado no podcast. Ele falou assim, o meu pai me ensinou a linguagem dos sinais. Sinais do cinto, sinais da sandália, sinais do peso da mão. É assim. Mas vai traumatizar. Não, eu aprendi todos esses sinais com meu pai. Não estou traumatizado. Então, bato? Não. Já bati? Já. E se precisar bater, eu vou bater de novo. Porque não tem jeito. Porque quando a gente vai na base da ideologia, ela serve, 97% das vezes serve. 3% das vezes não serve. Então, infelizmente, assim, mas é por isso que o mundo tá do jeito que tá. Por quê? Porque se o filho faz o que faz e você não faz nada, ele, pera aí, pode fazer? Pai. Pode fazer? Pai. Agora tava lá, deu um pitizinho na hora de sair, tomou. Aí pronto. Traumatizou? Não traumatizou. Então é sobre isso. Então, é por conta disso que a gente tem visto criança dando tapa na cara do pai, criança dando birra e batendo na professora, e todo mundo acha engraçado. Não tem graça. Ou você corta o mal pela raiz, ou esse mal é igual um câncer, ele vai se disseminando. Então, quanto mais você vai flexibilizando, deixando suave a vida do teu filho, mais ele vai ganhando autonomia, e depois você vê a criança que vira o líder de casa. Então, ele manda na mãe, ele manda no pai, ele decide tudo. Por quê? Porque vai construindo aquilo. Mas se ele sabe que tem uma lei lá em casa, ele sabe. Quem é a lei? Papai. Quem manda aqui? Papai. Acabou. Não tem conversa. Então, ou seja, por que o mundo é civil? Para o mundo ser civilizado, precisa de quê? De lei. Se você não dá as leis, a criança vai entender o quê? Que não tem lei. E onde não tem lei, faz o quê? Faz o que quer. Então, talvez esteja isso. E por que isso acontece? Porque, normalmente, os pais são passivos, o pai não é pujante. A ausência do pai determina muito isso, porque a mãe é para dar carinho. Né? A mãe não tem... Tem algumas mulheres que são mais masculinizadas e conseguem, mas o pai é o pai. A criança tem que ter uma referência de lei, uma referência de o que é ser homem. Então, primeiro você tem que desenvolver essa capacidade em você para que você consiga transparecer através de gestos. No caso de mães, né, que têm filhos e não existe a presença do pai, por N motivos que possam existir, como é que essa mãe consegue forjar essa masculinidade no homem se ela tem esse lado doce, né, que é ser mulher? No podcast passado a gente falou sobre o poder no ambiente. Então só se faz homem em ambiente de homem. Não se faz homem em ambiente de mulher. Ponto final. As feministas, sinto muito te dizer, mas não dá pra fazer. Assim como não dá pra fazer mulher em ambiente de homem. Tem como uma mulher ser feminina andando com homens que lutam jiu-jitsu? Tem? Você é mulher? Tem? Não. Pronto. Então, ou seja, não tem como formar homem em ambiente de mulher. Assim como não tem que formar mulher em ambiente de homem. Ponto. Então, se você é mãe e não tem um pai, né? Mesmo que separado, porque eu sou separado, mas eu sou pai. Eu sou presente, eu sou pujante, eu treino meu filho. Então, se infelizmente você teve um filho com um homem que não tem a competência de assumir o papel dele de pai para fazer esse menino ser homem, coloque ele em ambiente de homem. Leve ele para futebol, leve ele pro jiu-jitsu, leve ele para casa do teu pai, leve ele para casa do tio, para que ele tenha referenciais masculinos,
Para que esses referenciais masculinos ensinem ele a ser homem. Ah, mas o meu pai não tem disciplina. Então você vai levar ele para um ambiente de disciplina masculino. Jiu-jitsu leva para todos os ambientes possíveis. Leva para natação. Então essa criança, no caso do gênero masculino, você tem que colocar ele aonde? Dentro de ambiente de homem. Porque só se faz homem em ambiente de homem. Não se faz homem em ambiente de mulher. Pode olhar. Um homem que é criado só pela mãe, ele vai ser afeminado. E não tô dizendo aqui sobre homossexualidade. Pra depois não tá confusão aqui. Eu tô falando aqui sobre comportamentos masculinos. Perfeito? Se um homem ele é criado pra mulher, ele vai ter a sensibilidade de uma mulher. Ele pode até ser homem, mas é um homem que a gente chama de homem afeminado. Ele tem características femininas. E não é sobre opção sexual. Tô falando aqui sobre comportamento. Tá certo? Então não tem como se formar homem em ambiente de mulher. Ponto final. Ache ruim quem quiser. Assim como não tem como formar mulher em ambiente de homem. O mundo é assim. Às vezes a gente quer trocar as coisas. É da natureza, né? Só que exatamente. é difícil a gente entender isso. Mas não tem jeito. Não tem como o meu filho ser quem ele é se não for treinado por um homem. É notório. A mulher ela é mais sensível, porque ela é mulher. O homem ele é mais bruto, porque ele é homem. E o homem, como é que ele vai defender a família se ele é criado por uma mulher? É difícil. Quer dizer que é impossível? Não. Então o que essa mulher pode fazer? Coloca em ambiente de homem. Leva pro jiu-jitsu, leva pro futebol. Faz ele respirar a testosterona dos outros homens. Pra que ele olhe, né? Isso tá na Bíblia. Eu preciso ver pra crer. A criança só consegue replicar o que ela vê. Se ela não vê comportamento de homem, como é que ela vai ter comportamento de homem? Não tem como. Isso é natural. É natural. Tu já viu Vamos lá. História do Rei Leão. Simba se desgarrou, foi andar com o bicho vegetariano. Ele virou o quê? Você é resultado do que você vê. Se eu vejo comportamento feminino, se eu vejo características femininas, eu vou ter comportamento feminino. Se eu vejo comportamento masculino, eu vou ter comportamento masculino. Não adianta espernear. A vida é assim. E aqui é uma forma de que essa mulher, mãe solteira, que não tem um pai responsável para criar essas características, ela vai favorecer, desenvolver isso aí através de ambientes masculinos. Perfeito. Tá vendo cenas aqui, né, de pessoas conhecidas que são mulheres que cuidam do filho ou da filha, enfim. Aí tem uma pessoa específica que eu conheço que ela tem um filho e ela fica numa super proteção. Já é um homem, já 21 anos de idade, então leva pra academia, leva pro jiu-jitsu, não faz nem jiu-jitsu, academia, pra faculdade. Não deixa ele pegar um ônibus, não deixa fazer nada. Então tem uma super proteção ali que a pessoa não consegue nem se tornar homem, né? Então nem o básico Não digo nem permite. ser homem, não se tornar adulto. Adulto, Ele é um adolescente de 21 anos. Exatamente. E talvez Na verdade, uma criança É. de 21 anos. Exato. E aí, até pro mercado de trabalho, pegar essa pessoa é difícil, porque a pessoa não sabe nem falar, não sabe nem, né? Lembra que eu falei? O mundo lá fora é cão. E se você não treina teu filho pra isso, ele vai ser o quê? Uma criança de 21 anos. Faz uma vez, quando você sai da barriga da sua mãe, não dói? Quando a borboleta se transforma, largata vira de borboleta, ela não dói aquilo ali? Vai doer. Toda transformação gera dor. E quanto mais cedo você antecipa essa dor para gerar transformação, mais independente seu filho vai ser. E o que é que todo pai quer? A independência do filho. Só que a gente quer, mas a gente não quer pagar o preço. Eu quero que ele seja independente. Mas o que é que você está fazendo na formação dessa criança para ele se tornar independente? Então você tem que falar, tem que agir e vai doer. E é fácil? Não é fácil. Parece que eu tô falando aqui que é tudo perfeito. Não é perfeito. Tem momentos que eu tô cansado que eu sei. Claro que eu sei. Eu sou ser humano. Né? Porque às vezes a gente, infelizmente, a internet, às vezes a pessoa acha assim, quando a gente vai falando, parece que tudo é perfeito. Não é perfeito. É extremamente difícil. É difícil pra você? É difícil pra mim. Vai ter momentos que eu tô cansado de ler a caixa de televisão e vou deixar? Eu vou deixar, porque eu tô cansado. Mas a maior parte do tempo tem que ser desse jeito. Não quer dizer que você vai ser. Porque eu sei, uma mãe, por exemplo, que é solteira, ela chega cansada do trabalho, tem que fazer, às vezes, comida, tudo. Se ela não deixar a criança na televisão, a criança vai ficar parecendo um tarmanida de casa. Aí ela vai ter que ceder. Então, ou seja, eu tô te mostrando o caminho ideal. Só que o mundo não é ideal. É o real. Mas quanto mais bagagem você tem pra treinar, no pouco tempo que você tem, você treina. Entende? Então, talvez a gente não gerar essa distorção, né? Porque às vezes a pessoa se sente culpada, fala assim, porra, mas eu tô cansado pra caramba. Meu filho tá na televisão. Porque faz parte. O mundo ideal não é o mundo real. Mas quanto mais ferramenta e habilidade você tem, mais simples é o treinamento. Não é mais fácil, é mais simples. E aí, traz aí alguma forma prática pra essa mãe que chega cansada em casa. Como é que ela vai fazer pra não dar uma televisão, alguma coisa ali pra poder fazer as atividades dela? Primeira coisa, ajuda a trabalhar. Criança adora ser útil. Então, ou seja, vai lavar o prato, traz ela pra lavar o prato. Por exemplo, eu tava na banheira com o Léo, lá no banheiro.
Aí depois terminou, fui dar banho, falei, toma cueca, joguei a cueca. Ele começou a lavar. Tá lavando certo? Tá lavando a carniça. Mas vai lavar. Toda vez ele vai lavar a cueca dele. Lava do jeito que dá, lava. Mas eu tô criando um senso ali de habilidade. Ou seja, em momentos, tá lavando o prato, em vez de deixar na televisão, filho, vem cá me ajudar a lavar os pratos. Deixa ele lavando. Bota lá, se quebrar um prato, dane-se. Mas pra ele tá aprendendo. Enxuga. Ele tá aprendendo a fazer. Ele tá se sentindo útil. E a criança ama mais. Digo pra você, a criança vai amar mais lavar o prato que ficar na televisão. A criança só tá na televisão porque ela não tem ninguém pra brincar. Então, ou seja, cria oportunidade. Tá varrendo um negócio? Ó, filho, toma uma vassoura aqui, vai varrer com a mamãe. Então ali tá criando, ali é construção. Por exemplo, toda vez que eu tomo banho com meu filho, eu lavo a cueca dele. Lava direito? Não, mas ele tá lavando. Ele tá vendo que tem que lavar. Agora ele tá lavando por quê? Porque ele me vê lavar. Porque a minha cueca lá em casa que lava sou eu. Preciso? Não. Mas é uma forma de eu lidar com a dor. Saber de onde eu vim. Ó, lembra? Eu preciso saber de onde eu vim. Porque se eu precisar voltar, não tem problema. Se der tudo errado e eu precisar voltar, eu volto de boa. Por isso que eu faço coisas que eu faço sem precisar pra entender de onde eu saí e pra que eu nunca esqueça de onde eu saí. Pronto. Então é isso. Dentro da tua rotina, traga isso. Fácil não é. Vai ter dia que vai estar cansado? Vai. Tem dia que você vai chutar o pau, vai chutar a televisão? Vai. Mas tenta ao máximo fazer isso. Porque lembra, lá fora vai ser porradaria. Verdade. A gente tem uma rotina muito puxada, né, de trabalho e tudo mais, e acaba que vive aquela superproteção ali do filho. Você acha que hoje existe uma romantização da paternidade? Sempre existiu, né? No início, quando a gente quer ser pai, a gente é incompetente e inconsciente. A gente não tem a competência de ser pai e a gente tem a inconsciência do desafio que é ser pai. Parece que tudo é lindo, né? Aí a criança nasce. Aí a sua esposa vai ficar ali um ano dedicada à criança, você vai embora, vai ficar perdido no mundo. E ela vai ficar estressada porque ela não tá dormindo. Aí você começa a descobrir que aquele romantismo não é o romantismo. Aí depois você precisa trabalhar, aí não tem com quem deixar, às vezes a babá falta, às vezes é porque a criança não tem com quem ficar, às vezes você chega cansado e a criança tá virada um Tasmania dentro de casa, às vezes a criança fica com febre de noite, você fica acordando, vai ter que trabalhar no todo dia. Então, ou seja, a romantização, ela é baseada na falta de conhecimento. Perfeito? Então por isso que você tem o quê? Que ser um treinador. Treinar antes de nascer. Ou seja, antes de eu nascer, eu li 2 livros sobre ser paternidade, sobre os desafios da paternidade. Por quê? Porque você tem que ter acesso aos desafios que ficam na frente para que eu lide melhor e que se torne mais simples o que é tão difícil. E que às vezes não sabe, porque a gente é incompetente e inconsciente. Incompetente porque ainda não tive acesso. Inconsciente porque eu não tenho a consciência do que vem pela frente. Mas à medida que você vai passando as fases, você vai aprendendo, lendo, adquirindo ferramenta para treinar com a habilidade, as coisas vão acontecendo. Vou te dar um exemplo. Uma coisa que eu ensinei para Léo quando era pequeno. Léo, quando caía, quando a criança cai, é instintivo todo mundo correr para socorrer a criança. Por quê? Porque a gente quer defender. Então, desde pequeno, eu criei um comando na cabeça de Léo. Caiu. Tá doendo? Tá. Vem cá que o papai dá um beijo. Não tá doendo, levanta e segue. Ali não é sobre a queda, é sobre a vida. Pra na hora que ele cair, tomar uma porrada de um emprego ou tomar uma frustração, peraí, tem como eu resolver isso? Não. Então segue minha vida. Deixa pra depois eu resolver isso. Então, é sobre detalhes. Só que isso eu aprendi como? Estudando. Ou seja, eu aprendi isso tendo acesso. Quando eu tive acesso, eu desenvolvi habilidade. Quando eu desenvolvi habilidade, eu tenho capacidade para treinar. E essa capacidade para treinar é mais uma ferramenta que eu desenvolvendo ele para treinar ele para o mundo. Porque eu não tô falando sobre a queda. Para quem tá vendo é sobre a queda. Mas para aquilo ali é ensinando ele que os desafios que vêm pela frente é 2 comandos. Eu tenho como resolver? Tenho, resolvo. Não tenho como resolver? Eu sigo. Eu não vou ficar parado, travado nisso. Olha o desapego. Olha as 3 alavancas da prosperidade. Coragem, desapego, ou seja, a capacidade de lidar com as frustrações e aprender a lidar com a dor. A dor tá me paralisando? Tá, eu tenho que resolver. A dor não está me paralisando, eu vou seguir. Ó, tudo vai terminar nisso aqui, ó, essas 3 coisas. Então, as alavancas para treinar um filho, ela tem que pautar em cima disso aqui. Treine seu filho a ser corajoso, aprenda ele a se desafiar com medo. Aprenda ele. Como é que faz isso? Dorme sozinho no quarto. Ah, pronto, no primeiro dia você vai ficar. Depois você vai sair no meio da noite. E depois você vai desligar. E depois você vai desligar a luz. E ali tá treinando ele. A independência. A capacidade de não ficar com medo de ficar sozinho. Porque vai ter momentos na vida que você vai ter que ter uma coragem sozinho. Então tudo isso é detalhe. Só que são ferramentas. A gente é incompetente e inconsciente. Quando você adquire informação, você fica o quê? Competente e inconsciente. Porque eu não tenho a consciência porque eu não vivi. Só que quando você tem a competência e você desenvolve a consciência, fica mais simples, não mais fácil. Sempre mais simples. Nunca mais fácil. Perfeito. Vindo aqui um pouquinho, né, pro digital,
Antigamente, né, os desenhos infantis eram aqueles desenhos de ter uma narrativa, de contar uma história, de ter começo, meio e fim. E hoje em dia é tudo muito acelerado, é muito estímulo, muito colorido, mudança de cena, desenhos infinitos que nunca tem fim e a criança fica ali naquela, eu acho que dá até ansiedade, né? É tanto que quando a gente deixa o Léo fica irritado. Exato. O que é que você acha sobre o impacto das telas desse mundo digital aí na criação dos filhos? Péssimo. Péssimo. Porque, vamos lá, eu assisti muito televisão? Assisti. Eu joguei muito videogame? Joguei. Só que a diferença daquela época pra hoje é que tinha um filme. Não tinha filmes pequenos, era filme grande. Então eu lembro que eu assistia a Sessão da Tarde, eu assistia desenho Tinha inteiro. propaganda. Hoje, agora de tarde, vou dar um exemplo agora de tarde. Quando eu fui tomar banho, eu deixei ele assistir televisão. Quando eu voltei, ele passava a cada 30 segundos. Surreal. Sabe por quê? É porque o estímulo. Não é ele passava. Dentro do filme passava várias coisas diferentes a cada 30 segundos. Eu fiquei achando que ele tava mudando as músicas. Mas não. A cada 30 segundos mudava a música. É como se fosse assim, ó. As coisas têm que ser rápidas e tem que mudar rápido. Ou seja, é como se você tem que ser estimulado 24 horas pra você não enjoar. Entende? Aí por isso que a criança, ela não quer mais ficar focada. Ela fica o tempo todo desvirtuando. E isso deixa a criança o quê? Desorientada. Aí vem o quê? Os diagnósticos de TDAH. Às vezes o diagnóstico de TDAH, não tô dizendo que todo diagnóstico de TDAH seja, mas é o quê? É o hiperestímulo em casa. É assistindo tela o tempo inteiro, com mudança de toda hora, toda hora. A criança fica ali, ó, hiper acelerada. Ela não tem paciência mais de brincar, como a gente brincava. Ela não tem paciência mais de assistir um filme. Ela não consegue assistir um filme de uma hora. Aliás, nem a gente consegue. Nem a gente, é. Faça uma tarefa. Vá assistir um filme no final de semana e tira o celular e fica 2 horas sem usar o celular. Muitas vezes a gente não consegue nem escolher, né? Que a gente fica ali procurando filme e Não, desiste. de boa. Vá assistir um filme essa semana, deixa o celular distante e fique 2 horas no celular pra ver se você consegue. Agora tu imagina uma criança, você já tem uma formação cerebral. E você não foi formado em cima desse mundo de hoje. Imagina uma criança sendo formada nesse mundo. Então aí entra um alerta pros pais. Policie, limita, não deixa usar celular. Léo não usa celular, não usa iPad. Tem colega dele que tem iPad. Eu fico maluco com aquilo ali. Então assim, se Deus me permitir, Léo só vai ter acesso a celular com 14 anos. Televisão monitorada durante a semana, tá de férias. A partir de sexta-feira acabou, não tem mais conversa. Só sábado, assiste um pouquinho de manhã 10 horas e de tarde um pouquinho. E limite o que ele tá assistindo. Tem uns desenhozinhos aí que tem que ficar atento. Tem um desenho que ele tá assistindo essa semana que fica toda hora comprando, abrindo presente o tempo inteiro, estimulando a criança a comprar. Então, ou seja, às vezes o pai tá deixando, é porque é desenho de criança. Nem Não, percebe, né? ali tem um tal chamado, não vou dizer o nome não, pra depois me arrombar aqui. Mas tem um tal aí de uns gurizinhos, que é o tempo inteiro os guri abrindo Hot Wheels. Então, assim, é toda hora um Hot Wheels. Aí Léo só quer Hot Wheels. Olha que assiste limitado. Tu imagina o guri que fica o dia inteiro com isso aí. Influencia, né? Então, ou seja, às vezes o pai tá achando que é brincadeira, ali tá estimulando um consumo violento da criança. É consumo, é mudança, é episódios assim de 30 segundos que vai mudando o tempo inteiro. A criança não consegue ter um foco em uma linha de raciocínio, de criatividade. Então é isso. Então, assim, tem que ter muito cuidado com a internet. Então, tipo, por exemplo, o Léo gosta de caminhão, eu dou caminhão, deixa ele brincar, ele fica desmontando os caminhões lá, ele tá estimulando a criatividade. Então, ou seja, quando a criança brinca, qual a diferença de brincar pra televisão? A televisão eu não tô pensando, eu tô apenas recebendo informação. Quando a criança tá brincando, ela tá pensando, ela tá desenvolvendo neuroplasticidade, porque, por exemplo, esse dia a que trabalha em casa, falou assim, velho, Léo pega os caminhões, ele vai desmontando e montando com outro, ali ele tá gerando a capacidade de criatividade. Então, ou seja, você tem que estimular isso, a criança a brincar. Por isso que eu falei, os afazeres de casa. Não dá tempo de brincar, bota o guri pra fazer as coisas com tu. Vai lavar roupa, bota pra lavar junto. Vai lavar o prato, bota pra lavar junto. Ali você tá estimulando ele o senso de ser útil, o senso de funcionalidade, a capacidade de criar, né? Ele tá ali vendo as coisas, tá misturando, ele tá raciocinando, como é que enxuga. Então, tudo isso é habilidade. Então, ou seja, dentro do processo, você vai treinando. Ou seja, se você não tem tempo, em vez de deixar lá na tela, traz pra trabalhar. Dá mais trabalho? Dá, mas pensa assim, ó, a longo prazo, qual é o impacto disso? É. Não sei se vocês lembram daquela história na época do Teletubbies. Pois é. O desenho tem tanta influência que quem não conhece, né, Teletubbies eram uns bonequinhos que ficavam pulando dentro de um buraco. E aí teve tanta influência que crianças começavam a ver buraco e pular dentro. Então foi proibido esse desenho. Então, para vocês terem noção do poder da influência das telas na vida do filho, né? Na verdade, assim, não é nem só das telas, é do que a gente Do tá vendo. conteúdo, é. É o que você tá vendo. O que você. A criança tá. Ó, eu digo assim, ó, a criança, ele é um HD vazio. Tudo que você colocar ali dentro vai repercutir no que ela vai ser. Lembra? Nós somos frutos das nossas concepções. As nossas concepções são formadas no que a gente vê. Tudo que eu vejo vai entrando. Tudo que eu vejo vai entrando. Então, ou seja, tudo que você tá dando de informação pra criança tá enchendo o HD dela.
E as conexões cerebrais que vão ser estabelecidas em cima dos pilares do que ela tá vendo. Então, se a criança só vê aquilo, ela entende que aquilo tem que fazer. Então, ela faz o quê? Pula. Por que Léo, toda vez que vai tomar banho, ele lava a cueca? Porque toda vez que ele toma banho comigo, eu tô lavando a cueca. Então, ele replica o que ele vê. Por que Léo sabe que é importante trabalhar pra fazer dinheiro, pra comprar as coisas, pra proteger a família? Porque ele viu eu falar isso toda hora. Esses dias foi até engraçado. Minha mãe foi dar. Tinha uma menina que ia dar faxina lá e no dia ela não pôde ir. Aí Léo chegou lá, ô vovó, por que a faxineira não veio? Aí minha mãe brincou, Léo, porque eu tô sem dinheiro. Aí ele, ô vovó, pega ali o dinheiro, eu tenho dinheiro ali no cofrinho, eu te empresto. Então ele tem essa noção, né, da importância do dinheiro pra ajudar as pessoas. Exatamente. Por quê? Achei tão bonitinho. Porque aí entra um pilar que a gente não falou e acho que é importante falar, né? A importância do papel do pai na formação financeira da criança, né? Então, assim, eu conheço as pessoas que os pais são bem-sucedidos e que o pai não deu acesso a entender sobre a função do dinheiro desde pequeno, são pessoas que tiveram uma formação muito boa, acadêmica, mas são pessoas que não são bons profissionais. Quando eu falo bons profissionais, não são profissionais bem-sucedidos do ponto de vista econômico. Perfeito? Por quê? Porque quanto mais cedo a criança tem acesso ao dinheiro, a compreensão, não é acesso ao dinheiro, a compreensão do que é o dinheiro e do papel do dinheiro na vida, mais discernimento ela tem do papel dela social. O que quer dizer isso? Léo, desde 3 anos eu falo. Léo, dinheiro, ele é resultado do trabalho. Então a gente trabalha e a gente faz dinheiro. Ó, faz dinheiro, não ganha dinheiro. Ninguém ganha. Quem ganha dinheiro é criança, idoso e mendigo. Ponto. Certo? O resto tem que trabalhar. Então, ou seja, você é criança. Mas quando você ficar adulto, você vai precisar trabalhar para fazer dinheiro. Você faz dinheiro através do trabalho. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso, Léo. Então, você perguntar a Léo, como é que faz dinheiro? Ele trabalhando. Segunda coisa, Léo, o dinheiro é bom. Então, ou seja, ele sabe que o dinheiro é bom e que o dinheiro, para ter, precisa trabalhar. E o trabalho, por consequência, é muito bom. O trabalho não é bom, não. O trabalho é muito bom. Pronto. E para que é que serve o dinheiro? Ó, ele tem que entender como é que ele faz dinheiro. E a segunda coisa, ele tem que entender para que é que serve o dinheiro. Porque se ele não souber para que serve o dinheiro, ele faz o quê? Gasta tudo. Então, ou seja, o discernimento de como conseguir e o discernimento do que fazer com esse dinheiro. O que é que a gente faz do dinheiro, Léo? 3 coisas. Protege a família, realiza os sonhos e ajuda as pessoas. Então, se você perguntar para ele hoje, ô Léo, para que é que serve o dinheiro das pessoas? Para proteger a família, para realizar os sonhos e para ajudar. Nessa ordem. Isso aqui é importante. Primeiro você se protege, protege a família. Depois você realiza seus sonhos, depois você ajuda as outras pessoas. Por quê? Porque se eu fico ajudando os outros, eu deixo de pensar. Primeiro eu tenho que me garantir. Ah, Rafael, então quer dizer que se a pessoa precisar da sua família, você não vai ajudar? Não, você vai ajudar, porque isso aí é um caso excepcional. Mas primeiro você tem que garantir. Primeiro, amar. Ó, isso tá na Bíblia. Amai-vos o próximo como amai-vos a ti mesmo. Primeiro eu tenho que me amar. Eu não posso amar os outros se não me amar primeiro. Então, ou seja, primeiro eu me protejo, depois eu protejo os próximos. Então, isso é importante. Então, criar esse discernimento na cabeça faz a pessoa entender. Pra que eu vou fazer faculdade? Então, eu conheço muito pessoas próximas da minha família que o pai deu tudo. O pai deu absolutamente tudo. Mas nunca falou pra que aquilo. Pra que você vai fazer uma formação? Pra que você vai ser médico? Pra que você vai fazer isso? Pra quê? Não sabe. E por não saber, a pessoa acha que é só estudar. Aí termina de estudar, faz o quê? Não tem emprego, não sabe como é que ganha dinheiro e fica dependendo do pai. Por quê? Porque não teve o discernimento de como é que faz dinheiro e pra que é que serve o dinheiro. Então, essa falta de clareza, às vezes, e às vezes a pessoa fica sem jeito, como é que eu vou falar de dinheiro? Tem que falar. Então, desde 3 anos, meu filho sabe. Porque isso vai dar clareza a ele do quais são os papéis sociais que ele tem que desenvolver e o que é que ele tem que ser e qual é a funcionalidade dele. Ele tem função pra quê? Porque, Retena, a gente só tem utilidade se a gente servir. Se você parar de servir, se você parar de ser útil, perdeu o sentido. Ninguém quer. Para de fazer teu papel em casa. Para de ter resultado. Você que é marido, para de fazer tua parte pra tu ver o que acontece. Você que é mulher, para de fazer tua parte. Né? Então, ou seja, se você não tiver utilidade, você é descartado. E qual é a utilidade? Eu tenho que trabalhar pra fazer dinheiro, pra proteger a família, pra realizar sonhos e pra ajudar as pessoas. Pronto. Como é que faz dinheiro? Trabalhando. Trabalha aqui? Muito bom. Acabou. Por mais que ele não entenda agora, né? Fica ali na caixinha de memória lembra? dele. Concepção, o HD tá vazio. Tudo que tá entrando tá ficando. Então eu bato toda hora. Eu vou jogando isso na cabeça dele toda hora. Vai ficar lá. Perfeito. Pra gente ir encerrando aqui esse episódio, Rafael, vou fazer uma última pergunta pra você. Você acha que hoje o treinamento que você dá pra Léo, pro seu filho, é determinante pra o homem que ele vai se tornar lá na frente? Não. Vamos lá. Clareza que o pai tem que ter. E eu tenho. Eu tô fazendo minha parte. Quer dizer que vai dar certo? Não. A tendência é que dê, né? Eu tô caminhando pra que dê certo. Mas eu não tenho como garantir que vai dar certo.
Por quê? Porque não é sobre o ambiente, é sobre como eu reajo ao ambiente. Então, o ambiente está favorecendo? Está. As concepções estão sendo instaladas? Sim, a partir do que ele está recebendo dentro do HD vazio dele. Só que pode ser que no meio do caminho, alguma amizade errada desvirtue e desande tudo. Então aí entra o papel do pai. Faça a sua parte, mas não se sinta culpado se der errado. Por quê? Porque pode ser que eu faça tudo isso e der errado. Mas eu fiz minha parte? Pronto, fiz minha parte, tá tranquilo. Eu não posso assumir uma responsabilidade. Uma vez a pessoa falou pra mim assim, ó. Quando uma pessoa anda sozinha, essa pessoa, ela tem quase certeza de onde ela vai chegar. Certo? Quando duas pessoas andam juntas, não dá pra ter certeza mais de onde vai chegar. Porque se o caminhar depende das duas, se esse fizer e esse não fizer, já era. Então, ou seja, se eu for sozinho, eu chegaria no resultado que eu quero? Com certeza eu vou chegar. Eu estou chegando. Se Léo vai comigo, quer dizer que Léo vai chegar onde eu vou chegar? Não dá pra ter certeza. Porque eu vou influenciar, mas eu não vou determinar. Por quê? Porque vai depender da resposta dele ao estímulo. Vai depender das decisões dele no percurso. Então, ou seja, você que é pai, se tu fez tudo o que tinha que ser feito e teu filho deu errado, não tem o que fazer. Porque você não é responsável sobre a forma como ele vai conduzir a vida dele. Mas você é responsável pela bagagem que você vai dar para dar discernimento a ele de como reagir aos estímulos que ele vai receber no meio do percurso. Então é isso aí. Perfeito. Deixa uma mensagem, Rafael, principalmente para aquele pai que não é presente e que ele está assistindo esse podcast e ainda tem tempo. Pois é. Você que é pai, que tá achando Vou dar um exemplo aí. Tem algumas pessoas que eu conheço que se separou, por exemplo. Que você acha que é só a pensão que você tá dando pro seu filho é o suficiente. Ou pra você que é pai que não é separado, mas acha que é só dar presente pro teu filho. Tudo isso aqui eu tô vendo imagens de pessoas aqui. Certo? Se você acha que é só o presente, se você acha que é só a pensão que é o suficiente, a conta chega. A conta chega. E ou você paga ela agora, ou você paga depois. Eu tô preferindo pagar agora, né? Pra não ter que pagar depois. Por quê? Porque lembra, o homem ou a mulher que teu filho vai se tornar no futuro depende do que você tá treinando ele no presente. Então, se você acha que é só a pensão, às vezes, ou só dar o presente e deixar na mão da escola, né? Como essa paciente falou, não, eu vou botar na escola pra ver se a escola educa. Não, a escola não vai educar. É teu papel. Lembra, o melhor treinador e o treinador que tem que assumir o papel é o pai e a mãe. Se você não tem a competência, já te falei, na internet tem conteúdo infinito para você desenvolver as habilidades. E vai dar trabalho. Botou no mundo, agora assuma a responsabilidade. Porque a conta vai chegar, ou agora ou lá na frente. Aí você escolhe. Eu prefiro pagar a dor agora e viver o melhor lá na frente. Mesmo sem a certeza. Ou tem gente que prefere achar que é só dar o presente ou dar a pensão, né? E achar que vai dar tudo certo, porque não vai dar. As concepções que são instaladas na infância, assim, eu vejo isso 100% da minha vida. Eu, Mônica e todos vocês, nós somos frutos da nossa infância. Certeza absoluta. Se você olhar todos os traumas que você tem, todos os complexos, todas as travas, todas elas estão na infância. Se a infância é o ponto-chave da formação de um adulto, como é que você está investindo nessa fase? Qual é teu papel nessa formação? 100%. Então, se você investe pouco, o prejuízo é infinito. Se você investe muito, a chance de dar certo é muito alta. Então, lembra disso, a conta vai chegar, ou você paga ela agora, ou você paga depois. Ou você prefere ter um filho independente, olhar e se sentir orgulhoso que teu filho está caminhando sozinho, ou você vai ter aí uma criança de 40 anos que depende de você, que não sabe lidar com nada, que tem medo, que é insegura e que não conseguiu prosperar. Porque a culpa foi quem? Dela. Mas a responsabilidade foi sua. Perfeito. Então, encerramos mais um episódio aqui do nosso podcast Conversa. Se você gostou desse episódio, conhece alguém, lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse conteúdo que tá demais. E lembra, se você não segue o podcast Conversa, ativa a notificação. Toda segunda-feira às 9 da noite a gente tem conteúdo de valor aqui, sempre pautado em cima de 3 pilares: mentalidade, prosperidade e família. Então, aqui você só vai acrescentar coisas boas para sua vida, pra você se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, pessoa mais próspera. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse tipo de conteúdo, compartilha. Não esquece de curtir, deixa seu comentário do que você achou desse episódio. E toda segunda-feira, às 9 horas da noite, a gente tá aqui com um episódio novo pra vocês. Então é isso. Até o próximo episódio. Show!